Retomando os trabalhos, então, da tarde do dia 17 de junho de 2021. Falta a gente julgar ainda 3 processos, tá, dessa tarde, o item 101, 102 e 103, todos do conselheiro Cláudio de Andrade Cameran. Então, passo a palavra ao relator para que nos dê uma panorâmica do item 101, restaurante Choperia Fig, Eireli. Com a palavra, relator. Pois não, senhor presidente. Eu vou fazer aqui um breve resumo aqui do relatório da decisão proferida pela 7ª turma da RJ Brasília, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, mantendo a empresa fora do Simples Nacional. Eu vou fazer um breve resumo, porque tanto a impugnação como o recurso voluntário são idênticos, e é uma questão que não é muito difícil de lidar, não, já tem solução de consulta, enfim, já tem uma série de coisas. Na realidade, a empresa ela foi excluída do CIF por excesso de receita, né? Porque a empresa teria ultrapassado o limite de receita bruta anual, né? Muito bem. A questão da ultrapassagem da receita foi porque alguns sócios fizeram um usufruto de cota social, né, e fizeram uma outra empresa, e essas duas somadas, então, ultrapassariam o limite. E nos casos recorrentes que fala que não, mas isso daí não está na lei, que isso daí pode ser utilizado para fim de composição da receita bruta, para fim de excluir ou não a empresa do Simples Nacional, né? Então, ele diz aqui, ele defende, então, o seguinte, e o artigo lá da lei complementar que dispõe que é vedada a opção pelo Simples Nacional por pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa física, seja inscrita como empresário ou seja sócio de outra empresa, né, que receba tratamento jurídico diferenciado, né, é vedado, né, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite lá do inciso 2. Só que ele diz o seguinte, olha, mas isso daí você não pode interpretar extensivamente, uma vez que o usufrutuário de cotas sociais não é sócio de empresa, né? Muito bem. Então, ele quer que seja mantido aqui no Simples Nacional. Eu vou ler o voto mais detalhadamente, porque o recurso voluntário, os argumentos são idênticos, então eu estou me utilizando lá do regimento interno do CAP, no artigo 57, se eu não me engano, e adotando a mesma decisão da RJ. Muito bem. Bom, conforme a representação fiscal, ficou bem caracterizado que em novembro do ano calendário de 2013, a empresa Pepper Jack tem como usufrutuário o seu Caio Júlio, né? Juntamente com a empresa litigante aqui nos autos, restaurante Choperia Fig, que tem o mesmo sócio, o seu Caio Júlio, com 99% das cotas. Então, teria oferido aí, né, a um valor de receita bruta ter excedente ao limite, terminou em 600. Então, segundo consta lá no contrato social da Pepper Jack, sociedade constituída em 2004, com 80 cotas, uma de Caio Júlio e 99% de sua cônjuge, Beatriz Freire Tavares, né? Muito bem. Então, era de atividade de comércio varejista de tecidos, né? Muito bem. Posteriormente, vai fundar o restaurante Choperia Fig, com a subscrição ao inverso, 99% para Caio e 1% para Beatriz, exploração do ramo de restaurante, né? Conforme o registro histórico Simples Nacional, as duas empresas iniciaram a tributação por esse regime, em 1º de julho de 2007, né? Que estabelecia a participação de Caio no capital social do Pepper Jack, 1% das cotas, e do restaurante, com 99% das cotas. A essa altura, o instrumento contratual tratava de situações usuais próprias de qualquer sociedade empresarial. Contudo, em comum, verificou-se que a cláusula 8ª do documento instituiu
usufruto vitalício das cotas pertencentes a Glauco, que as estava adquirindo no mesmo ato em favor de Caio, nos termos regulamentados no capítulo 3º do Contrato Social, consolidado no próprio instrumento de alteração, pelos quais, em resumo, é assegurado a Caio o direito de voto e recebimento de todos os rendimentos e demais direitos relacionados às cotas de Glauco, prevenindo também alienação e gravando a qualquer título sem autorização formal de Caio. Muito bem. Observe que a caracterização da hipótese excludente prevista no inciso 3º do parágrafo 4º requer a comprovação cumulativa da participação societária de um mesmo sócio em outra sociedade beneficiária do regime simplificado e do valor excedente ao limite de 3,5 milhões. Né? Muito bem. Os contratos sociais das empresas informam a participação societária de Caio em ambas as empresas, isso já expliquei. Né? A hora tem 1%, na outra tem 90%, enfim. Mas, isoladamente, não excede o limite da receita bruta total. Né? Muito bem. Aí a Beatriz retira o quadro societário, informa que a retirada de Beatriz das duas empresas restringiu a vedação apenas em relação a Caio, que além das cotas de capital do restante FIG, mantém sua participação societária no PIPERGEC, né? Que permaneceu intocada pelo mal figurado usufruto vitalício, né? Em face dos precedentes administrativos tributários pedidos pela Receita Federal. Aí ele cita aqui várias soluções de consulta e tal, né? Que, abre aspas aqui, na solução de consulta 204/2014, no conjunto de direitos que a legislação civil atribui ao usufrutuário de cota de sociedade limitada, estão contidos os principais elementos caracterizadores da condição de sócio proprietário das cotas da pessoa jurídica. Muito bem. Então, aqui, o início da fruição do regime simplificado, então, ocorreu lá em 1º de janeiro de 2007, ocasião em que Caio possuía a propriedade plena de 1% do capital do PIPERGEC e 99% do capital do restante FIG. A hipótese excludente do regime se deu em novembro de 2013, quando a receita bruta acumulada pelas duas empresas ultrapassou o limite. Vai engolir o café frio já. Então, aí é o seguinte, aí continuando aqui, né? Somou as duas empresas e ultrapassou o limite lá em 2013. Muito bem. Até então, está correndo solto, né? A partir do momento que ultrapassou o limite, aí traz aqui toda a definição de microempresa, da Lei Complementar 126, né? Que eu vou passar por aqui dizendo os limites da receita bruta, né? Muito bem. Da exclusão. Aí, continuando aqui, então, após os textos descritos aqui no voto da DRJ. Então, ele diz aqui, a solução de consulta 204 da Coordenação Geral de Sistema de Tributação da Receita Federal de 2014 estabelece que a gravação de usufruto sobre cotas de sociedade limitada configura a modalidade de participação no capital para os efeitos Simples Nacional. Então, aqui, transcreve aqui trechos dessa solução de consulta que eu vou passar por cima disso, né, que basicamente a emenda já definiu que o usufruto faz parte lá como sócio no capital para fins de efeito Simples Nacional. É considerada a participação no capital. Muito bem. Então, aqui, finalizando, no 11 aqui, de todo apresentado, constata-se que no conjunto de direitos que a legislação civil atribui ao usufrutuário de cota de sociedade limitada, estão contidos os principais elementos caracterizadores da condição de sócio, proprietário das cotas da pessoa jurídica. É lícito afirmar, por isso, que o usufruto de cotas configura modalidade de participação do capital de microempresa ou empresa de pequeno porte para os efeitos Simples Nacional. Então, cito aqui as normas complementares e tal, que são as soluções normativas, né? Tem que ser observadas, no caso, pela DRJ, né? Assim, de acordo com a legislação, não cabe os protestos apresentados pela defesa no sentido de que o usufrutuário de cotas sociais não é sócio de empresa, portanto, não podem ser adicionados às receitas das duas empresas, PIPERGEC e Restaurante FIG, para fim do limite total de que trata o artigo 3º, parágrafo 4, inciso 3 da Lei Complementar 123. Então, a alegação, basicamente, foi só essa questão aqui,
se pode ou não considerar o usufrutuário, né, como participante do capital de empresa lá para fim do Simples Nacional. Portanto, fruto da apuração de excesso de receita bruta total da empresa PPJEC, juntamente com a empresa litigante Restaurante Choperia FIG, fez como correto o ato de exclusão da manifestante do Simples Nacional, a partir de 1º de janeiro de 2009. Essa era a única questão que foi trazida para debate, senhor presidente. Então, eu adotei integralmente o voto da DRJ, porque não houve nenhum ineditismo nas alegações trazidas no recurso voluntário que já não fossem apreciados pela decisão de primeira instância. Por isso que eu estou, negando provimento ao recurso voluntário, senhor presidente. Esse é o voto. Está aberta a discussão. Alguém tem alguma consideração a fazer, algum questionamento a fazer ao conselheiro? Não, presidente, só ressalto aqui que, na verdade, são várias as soluções de consulta. Tem a 204, tem a 190, que ambas são de 2014, e tem uma outra que é 190 de 2018, também todas no mesmo sentido. Doutor Carlos André? Apenas para registrar, né, que, na verdade, esse entendimento está em linha com a posição que a turma já adotou quando nós avaliamos a questão do JCP, ao uso de ações. Isso. Né? Que nós já... Relatoria de Vossa Excelência. Um deles, né? Não só, tem o Daniel também, tem... Né, está em linha com o que já decidimos antes. Muito bem. Vamos ao voto, então. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Doutor Camerano, item 102 e 103, do mesmo conteúdo, Marilene Becker. O senhor tem uma ordem preferencial? Tem, sim, senhor. Tem. Por isso que eu pergunto. Isso. Vamos começar pelo 103. Ok. Item 103, então, Marilene Becker. Estou abrindo aqui. Aliás, eu não sei porque eles ficaram para o final. Eu botei lá na pauta lá, médio. Poxa! Médico é porque, não é que seja difícil, é porque ele é extenso, tem um monte de coisinha, enfim. Mas é que nós gostamos de ouvi-lo, doutor Camerano. Senhor presidente, ó. Está entendendo? Gentileza. Muito bem. Qual é o primeiro de volta mesmo, presidente? Hein? 103. 103. 3 primeiro, tá. É porque esse aqui é a pessoa jurídica, né, da Marilene Becker. Aliás, foi equiparada, né, pessoa jurídica. E o outro lá é a tributação reflexa na pessoa física, mas vocês já vão entender. Então, eu vou transcrever o voto aqui da relatório e voto da terceira turma da RJ de Salvador, né? Muito bem. Então, assim, essa empresa ela foi excluída do Simples Nacional, ela foi desenquadrada do CIMEI e, consequentemente, foi excluída do Simples Nacional. Não poderia ser tributada pelo Simples Nacional. No caso, essa contribuinte Marilene, ela prestava serviço de despachante perante órgãos federais e estaduais, né? Aquela coisa de aquisição de ajudar as pessoas a adquirirem veículos com isenção de impostos, né? Então, ela funcionava com essa atividade, né? E ela atuava sob o nome lá de uma empresa individual que operava sob o nome de SOS Isenta, né? Muito bem.
E ela, então, fazia seus recolhimentos pelo CIMEI, pelo MEI, né? O sistema é que CIMEI, mas é MEI, né? Muito bem. Muito bom. Só que a atividade despachante não está incluída no rol das atividades habilitadas no CIMEI. Né? Para poder se inscrever nesse sistema, a contribuinte havia informado o código de atividade CNAE 821999. Preparação de documentos, serviço especializado de apoio administrativo não especificado anteriormente. Para fugir da atividade despachante, ela botou esse CNAE aí, né? Que é preparação de documentos. Muito bem. Que segundo ali, eles comentam que essa atividade seria de ditador, essa que ela colocou no CNAE, mas que ela era despachante porque ela tratava junto com os clientes que ela tinha lá para ver se conseguia lá isenção de IPI, aquela porcaria lá de ICM, lá da aquisição de automóvel, né? Muito bem. Então, esta irregularidade, né, apontada, justificaria o desenquadramento de ofício do empresário individual, com efeitos a partir da data da inclusão no regime. Não poderia também permanecer no Simples, né? Como ela desenquadrou, olha, você não pode estar enquadrada no CIMEI e a lei não pode estar no Simples também, por vedação legal, né? Que excluiu, depois foi revogado isso, mas ela excluiu, nesse período que ela estava ali, ela excluiu expressamente a atividade despachante. Aí, intimada pela fiscalização, a empresa informara que recebera pela prestação de serviço os seguintes valores. Então, ela disse, olha, eu recebi esses valores aqui, ó. Receita bruta declarada, naqueles anos ali, imposto que ela pagou pelo MEI, né? Muito bem. Aí a unidade lá, esses dados não correspondem à realidade, né? Que eles fizeram uma auditoria lá em todos os processos de concessão de isenção de IPI, né? Para aquisição de veículos, pessoa portador de deficiência. Então, eles fizeram esse exame lá, numa amostragem lá de pedidos protocolizados em janeiro de 2014 até fevereiro de 2015, que essa contribuinte tinha intermediado quase 50% dos pedidos, né? Junto à unidade da Receita Federal em Rio do Sul. Então, eles comprovaram, você agenciou aí 286 pedidos de isenção, né? Bom, considerando esses fatos, e a fiscalizada admitiu não haver oferecido a tributação boa parcela das receitas auferidas, o contribuinte foi intimado a apresentar seus extratos bancários e a comprovar a origem dos depósitos, né? Aí examinaram os extratos, identificaram lá pagamento de taxas estaduais, né? O serviço que supostamente ela é operada como despachante. Então, com base nesse registro, o autuante estimou a receita da atividade, considerando que o contribuinte informara cobrar entre 750 e 850 por serviço. Né? Se ela cobra 750 reais por serviço, tem tantos aqui pedindo, sei que, mas fizeram um cálculo lá. Então, está aqui o cálculo. Ano 2013, atendimento declarado, 68. Atendimento estimado, 245. Como ela disse que cobrava 750, 850, socaram lá uma receita estimada de 183.750. Idem para o ano 2014, 270.750. Bom, muito bem. Este volume de receita é mais uma razão que justifica o desenquadramento da empresa do CIMEI, porque ultrapassou o limite de 60 mil reais para ficar no MEI, para ficar para CIMEI. Então, nós temos duas situações. Aqui, você mesmo assim, você não poderia estar no MEI, porque além da sua atividade ser vedada, você ultrapassou a receita para ficar no MEI. Tá? Muito bem. A impugnante argumentou que não exerce atividade despachante, que é regulamentada pelo órgão de classe própria, mas sim de preparação de documentos, preenchimento de formulário, digitação de textos. Muito bem. Então, ela insiste que ela não... O negócio dela é a digitação. Muito bem. Então, fazendo, acho que é o suficiente aqui para a gente passar aqui por volta da RJ, né? Muito bem. Ela diz também que, com relação àquela receita estimada, que nem sempre cobrava 750, que o valor, em geral, é 750, mas que nem todos os pedidos eram de 750, e porque ela está querendo questionar o procedimento da fiscalização de ter estimado a receita lá, né?
conforme os atendimentos aqui também estimados. Muito bem. Então, no ponto da DRJ aqui, a DRJ é o seguinte, olha, os contratos revelam que o papel da recorrente não era de digitação, de preparação de documentos, muito pelo contrário. Ela representava seus clientes perante os órgãos públicos e dava andamento aos seus pedidos. Não era caso de preenchimento de formulário. Tá? Então, ela reproduz aqui no contrato que ela extraiu lá nos contratos que eles verificaram. Então, diz aqui o seguinte, ó, o contratado fica obrigado a viabilizar os trâmites junto aos órgãos federal e estadual e respectivos departamentos para trâmite de processo, tratamento tributário diferenciado, liberação de isenções de impostos, IPI e PVA, para o único fim, compra de veículos 0 km com isenções tributárias. Evidentemente que isso daí não é uma pessoa que só limite a fazer digitação, né? Muito bem. O contratado prestará seus serviços profissionais na defesa dos direitos do contratante para executar o processo administrativo junto aos órgãos competentes pertinente ao tratamento tributário diferenciado, tendo em vista adquirir o direito à isenção dos impostos na compra de veículos 0 km. Então, está fartamente demonstrado que a atividade dela é despachante, né? Justificando seu desenquadramento no CIMEI e a sua exclusão do Simples Nacional. Muito bem. Então, tem as alegações lá que a empresa tinha um atendimento, um para isenção de CMS, outro para isenção de PVA e tal, que os valores são cobrados após deferimento, que não ocorria em todos os casos, que ela quer, com isso, ela quer demonstrar que aquela receita que foi apresentada pela fiscalização, que ela não, na realidade, não teria oferido toda aquela receita, né? Muito bem. Bom, então ela diz aqui, no final, não procede o seu argumento que a firma individual, no caso da DRJ, não procede o seu argumento de que a firma individual, mesmo que pudesse ser excluída do CIMEI, por ultrapassar o limite de receita, poderia continuar no Simples Nacional, né? Porque o artigo 17, vigente à época, expressamente exclui esse regime de atividade despachante. Muito bem. Então, no recurso voluntário, ela alega, em essência, as mesmas alegações. Então, eu fiz aqui só um breve resumo aqui. Ao contrário do que afirma a autoridade, a atividade econômica não guarda qualquer relação com a atividade legalmente prevista para os despachantes, enfim. Diante do exposto, requer-se que o ADE seja declarado nulo, né? Vista a atividade exercida não guarda incompatibilidade com o regime de tributação CIMEI ou do Simples. Com presunção de receita, realmente ela acha um absurdo isso aqui, que equivocou-se de maneira grotesca ao afirmar que a receita bruta com o exercício da atividade ultrapassou o limite legal, né? Então, ela vai explicando que não se conforma com esse procedimento, né? Que seria uma estimativa, esses 286 pedidos aí de isenção. Mesmo que comprovados esses 286 pedidos, parte deles são devido a parcerias comerciais, enfim, que não corresponderiam totalmente ao valor que ela supostamente cobra, que seria R$ 750 por pedido, né? Muito bem. Esse é o relatório essencial. Bom, por meio do preenchido o requisito de administrador do recurso voluntário, deles se conhece. Por meio do parecer 70.216 da SAOR-DR Blumenau, de outubro de 2016, nós temos aqui, então, as razões motivadoras do ADR. Então, está aqui, né? O limite da receita bruta, né? Que impedia de enquadrar-se no sistema, né? Assim como não caberia ficar no Simples Nacional em face da atividade vedada de despachante, né? Bom, conforme o referido parecer, a contribuinte teria incorrido, portanto, em duas situações impeditivas à permanência no CIMEI e também no Simples Nacional. Então, vamos ver aqui no primeiro item, da apuração de excesso de receita e da constatação de atividade vedada. A primeira delas, excesso de receita, né, seria decorrente que a receita oferida pela contribuinte teria ultrapassado o limite legal determinado no artigo
966 certamente não é artigo 966, é um outro artigo, mas depois eu vejo. Ah, não, deve ser sim, porque esse é o Código Civil, você não. Não, eu não sei se é esse artigo não, mas enfim, para a permanência no CIMEI, que seria de oferimento de 60 mil de receita bruta no ano calendário anterior, conforme já foi citado inclusive no relatório, né? Com aquela receita estimada, ela teria ultrapassado, nos 2 anos, no 2013 e 2014, teria ultrapassado 60 mil reais. Muito bem, no calendário anterior. Bom, a receita declarada pela contribuinte nos anos 2011 a 2015 estava compatível com o limite legal para a permanência, conforme destacou a fiscalização. Então, aquele valor lá são aqueles valores de 2011 a 2015 que foram a receita declarada da empresa, né? Aqueles valores ali. Segundo a fiscalização, a contribuinte teria atendido uma quantidade de clientes superior à informada, de tal forma que, considerando um preço pelo serviço prestado em torno de R$ 750, o total de sua receita no período de 2011 a 2015 teria ultrapassado o limite legal. Esta conclusão deveu-se ao fato de que constava nos extratos bancários uma série de lançamentos a débito com histórico PG, ORG e GOV, tendo daí a fiscalização concluída. Com base nesse histórico aí no extrato, a fiscalização concluiu o seguinte. Outro ponto a destacar na resposta dada pela fiscalizada à intimação 50/2016 refere-se ao quesito número 3, onde ela nos informa que os lançamentos bancários a débito com histórico PG/GOV corresponde a taxas estaduais vinculadas à tramitação dos processos de isenção. Por meio delas, então, será possível termos uma visão mais realística do número efetivo de atendimentos prestados pela senhora Marilene aos seus clientes, por consequência das receitas por ela oferidas com esse trabalho. Então, são vários quadros elaborados a seguir, uma amostra dos registros citados, né? Então, tem aqui. Então, aqui, eles trazem no termo lá 300 quadros desse daí, uma infinidade desses quadros. Então, eu só reproduzi um para mostrar como é que está o histórico disso aí lá no extrato. Então, está isso aí. R$5, e vai assim, vai por aí, né? 7,72, e tem um monte de quadro igual a esse aí. Bom, aí continua aqui a fiscalização. Embora possam ter tido situações em que as taxas foram pagas em espécie, bem como de pedido de isenção que apenas tramitaram na Receita Federal, ou seja, sem a desoneração do ICMS, e, portanto, sem necessidade de pagamento das referidas taxas estaduais, o quadro acima nos fornece uma boa visão do volume de negócios intermediados pela senhora Marilene Becker. A saber, então, eles devem ter somado isso tudo aí e achar, bom, em 2013, aproximadamente 254 pedidos de isenção, 2014, 361, né? Bom, como citado anteriormente, a contribuinte cobrava entre R$ 750 e R$ 850 para representar seus clientes da Receita Federal e as fazendas estaduais, com fim específico de obter em favor destas isenções tributárias. Então, muito simples, pegaram lá aqueles número de clientes, multiplicaram pelo valor lá que acha que ela cobrava e estimaram essa receita aí. Muito bem. Tais resultados constituem mais um elemento de convicção quanto à ocultação do fisco dos reais valores envolvidos na exploração da atividade profissional. Muito bem. Então, aqui embaixo traz um traço comparativo, que eu já coloquei lá no relatório, né, da DRJ. Muito bem. Então, a fiscalização conclui que não restam dúvidas que os valores oferecidos à tributação pela senhora Marilene e que lhe asseguraram indevidamente a sua permanência no CIMEI estavam muito aquém daqueles por ela efetivamente oferidos. E sua movimentação bancária, ainda que não contemple os valores negociados em espécie, retrata tal situação. Muito bem. Bom, conforme se depende da constatação acima, o excesso de receita ao limite legal deve ser um valor estimado de receita. Conclusão que a recorrente contesta por força de argumentos vários, dentre os quais a impossibilidade de tributação por presunção. Para mim, é o que basta, além das razões apontadas no recurso, de que nem todos os processos de solicitação de isenção eram deferidos. Ainda destaque que eram 2 processos, um para isenção de ICMS, outro para IPVA, alegando que a decisão recorrida não acata por falta de comprovação do alegado. Ora, a receita estimada apontada pela fiscalização, além de carecer de embasamento legal, poderia-se tentar sorrir a obtenção por outros meios, como, por exemplo, circularização aos clientes da fiscalizada, etc. Né?
A fiscalização aponta também para a existência de eventuais depósitos bancários de origem não identificada, né? Entretanto, tal feito não se revestiu da condição que foi considerada anteriormente para fim de apuração da receita estimada. Então, ele coloca aqui no item 64. No presente trabalho, porém, a omissão de receita e rendimento restou fartamente evidenciada, independentemente da não comprovação da origem dos recursos ingressados em conta bancária. Muito bem. Neste item, entendo que deva ser afastada a utilização de apuração de receita estimada como elemento determinante à exclusão da recorrente do CIMEI, como um dos elementos, vamos dizer assim. A outra situação apontada no ADR seria a constatação de atividade vedada, no caso que a recorrente teria exercido atividade típica de despachante, o que seria uma atividade impeditiva à sua permanência ou ao seu enquadramento no CIMEI e no Simples Nacional. Oportuno reproduzir excesso do parecer que amparou a motivação que constou no ADR. Então, botei aqui, ao escrever-se com microempresa individual, a senhora Marilene declarou exercer atividade correspondente àquela que nós já vimos lá, CNAE 8.219.999. Preparação de documentos e serviços especializados, cuja única sublicácia admitida como MEI é a de digitador. Bom, a recorrente insiste em reiterar que o trabalho que exercia se enquadraria na descrição da atividade de digitador, algo que não se pode aceitar, em vista de que sua real atividade não era esta, conforme apontado no referido parecer, documentos e ratificado pela decisão recorrida. Então, reproduzo aqui, que já disse lá no relatório da conclusão do parecer, né? Que ela não somente digitava papel, ela era representando os clientes junto aos procedimentos que tinha que fazer junto aos órgãos públicos federais e estaduais. Eles trouxeram aqui os contratos que ela tinha com os clientes, dizendo aqui qual era a atividade dela, que eu já relatorei lá atrás. Muito bem. Então, aqui tem todo o parecer mostrando, aí ratificando, então, que ela não era simplesmente digitadora. Nos recursos voluntários, as alegações basicamente repetem aquelas levadas à apreciação da primeira instância, tendo o órgão julgador referendado as conclusões que constam no parecer. E está correto em sua conclusão, uma vez que a atividade exercida pela recorrente sempre foi despachante, e os contratos examinados apontam para tal atividade. Então, disse concordar com a decisão recorrida, no caso da atividade. Que é mostrado nos itens 11 a 13 do parecer, anteriormente aqui, que estão supratranscritos, né? A recorrente lembra que a vedação da atividade despachante foi revogada pela Lei Complementar 147 de 2014, sem mencionar, entretanto, os efeitos desta revogação nos anos objeto da exclusão em debate. O parecer já havia se manifestado. O parecer disse aqui o seguinte: ocorre que a atividade explorada pela senhora Marilene é expressamente vedada ao Simples Nacional, somente vindo a ser admitida a partir de 1º de janeiro de 2015, com a revogação do inciso 11 do artigo 17 da Lei Complementar. Né? Muito bem. Até então, a vedação era expressa e contava com a seguinte redação. Então, tem aqui a vedação inicial, né? Que não poderia recolher os impostos de contribuição na forma do Simples Nacional, que tenha a microempresa que tenha por finalidade a prestação de serviço de despachante. Muito bem. A Lei Complementar 147 de 2014, na parte que revogou o texto acima transcrito, somente passou a vigir em 01/01 de 2015, por força da previsão contida no seu artigo 15. Né? Então, disse lá que esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto o que se refere. Aí diz ali, com relação aos incisos 3 e 4 do artigo 16 desta lei, produzirá efeito a partir de 1º de janeiro, primeiro ano subsequente. Né? Muito bem. Então, revogou lá o dispositivo da lei complementar 123. Bom, do dispositivo transcrito, é de se concluir que a contribuinte, no momento do ingresso no CIMEI, estava igualmente impedida de optar pelo Simples Nacional, vez que desde sempre vem atuando como despachante, patrocinando os interesses do seu cliente junto a órgãos públicos. Muito bem. O ADR, ele contempla o período de 2012 a 2015.
de forma que, com a permanência somente da exclusão por força de atividade vedada, deve-se aceitar a inclusão da recorrente no ano calendário de 2015. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ADE, ele considerou lá que ela não estaria desenquadrada do CIMEI e do Simples Nacional por duas situações. Excesso de receita no CIMEI e atividade vedada despachante. Como eu estou descartando a hipótese de excesso de receita, porque eu não concordo com aquela apuração de receita estimada, não concordo, eu acho que aquilo ali não é uma prova convincente, né? Então, eu estou afastando essa causa aí de exclusão do CIMEI. De forma que o que permaneceu aqui, na minha visão, é a vedação por força de atividade de despachante. Muito bem. Então, como a exclusão contemplou 2012 a 2015, eu excluindo uma razão excludente, eu vou tirar o do ano de 2015, porque ela poderia ser despachante em 1º de janeiro de 2015. Então, senhor presidente, eu voto dar provimento parcial ao recurso voluntário no sentido de afastar a causa excludente de receita superior ao limite legal, mantida a causa excludente por conta do exercício de atividade vedada apenas nos anos calendário de 2012, 2013 e 2014. Então, senhor presidente, esse aí é o voto. Muito bem. Senhores, está aberta a discussão. Alguma dúvida? Parabenizando o relator pelo voto. Passa a palavra ao doutor André primeiro. Diga, doutor André. Presidente, só com relação a essa questão de não aplicar retroativamente, se eu trago aqui como sugestão para o relator, porque essa questão é simulada, né? Tem a súmula 81 do CAF. Se o relator quiser também dar uma reforçada de que não aplica, né? Sim, para os outros anos, né, anteriores a 2015, né? Exatamente. Sim. Boa lembrança, André. Vou colocar assim. Mas alguém... Fiscal com uma atividade dessa vedada tão clara ainda foi perder tempo fazendo estimativa de valor de serviço, né? É uma estimativa bem... tosca, né? Complicado. Estimativa de bar, né? Senta aí, me diga aí, quantos atendimentos você fez? Quanto é que você cobra aí? Abre a calculadora e pronto. Complicado. Bom, passemos à votação. Doutor Daniel. Com relator, presidente. Doutor Carlos. Com relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Com relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário no sentido de afastar a causa excludente de receita superior ao limite legal, mantida a causa excludente por conta do exercício de atividade vedada apenas nos anos calendários de 2012, 13 e 14. Doutor Camargo, item 102, então. Sim, senhor, estou abrindo. A gente fechar com chave de ouro. Sim, senhor. Como é que é lá o negócio? Stroller, não sei o que lá, enfim, vamos. Bom. Flash and go. Espetáculo. Vamos lá. Bom, então aqui a mesma decisão, a mesma turma lá de Salvador, né? O que aconteceu? Como ela não pode ser enquadrada naquele sistema todo lá, eles pegaram esse rendimento aí e estão tributando na pessoa física, né? Isso aqui é o lançamento decorrente. Então é o seguinte, o presente processo já foi julgado por esta turma, resultou no acordo número tal. Ocorre, porém, que houve uma insistência. Bom, isso aqui que houve um resultado lá no julgamento, eles fizeram um novo acordo, isso aqui não interessa. Bom, é interessante. Então, houve aqui um lançamento de auto-infração, né, contra a Marilene como pessoa física, usando o calendário de 2012, 13, 14 e 15. Então, estão aqui os valores, né? Aqui já entrou, diferentemente do que foi lá no outro processo, aqui já entrou os depósitos bancários cuja origem não foram explicados, identificados, já entraram aqui para fim de tributação. Então, aqui, vou passar bem rapidamente, né? Contribuinte prestar serviço despachante e tal, mas
E como nome de empresa individual, SOS isenta, então ela foi descaracterizada isso aí, como nós já vimos, né? Ela não podia estar nem no CIMEI e nem no Simples Nacional. Então, vou passar aqui, o pessoal que tem de inédito aqui, vou passar aqui, muito bem. Tem os impostos pagos no CIMEI, né? Muito bem. Então, vou passando aqui. Aí ela foi intimada a apresentar seus status bancários, foi intimada a comprovar a origem dos depósitos bancários, porque ela tinha que tributar esse rendimento como pessoa física, né? Não foi considerada comprovada a origem de depósitos bancários, né? A DRJ fala que já começou a analisar os depósitos bancários e a resposta que a contribuinte deu às suas explicações. Então, não apresentou, diz que tinha empréstimos e tal, que é a devolução de empréstimos, créditos bancários, mas nada disso foi provado. Muito bem. Então, ela deu um panorama geral aqui do desenquadramento da empresa, né? Então, isso assim, com esse desenquadramento, né, da empresa do MEI e exclusão do Simples Nacional, os rendimentos recebidos pelo serviço prestado pela empresa individual foram tributados contra a pessoa física, em conformidade com o disposto no artigo 150, parágrafo 2º, inciso 5º do decreto 3.099, que é o regulamento do imposto de renda. Qualificaram a multa de ofício aqui, 150%, considerando que a conduta da contribuinte justificaria tal qualificação. Foi lançada ainda a multa isolada de 50%, falta de antecipação do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas sem vínculo empregatício, carneirinha. Muito bem, então traz aqui os argumentos da impugnante, que ela continua insistindo que não exerce atividade despachante e tal, que a Receita tinha estimado a receita dela, enfim, vou passar por aqui, né? Foram ainda incluídos rendimentos correspondentes a depósito de origem não comprovada, sem que tenha sido estabelecido tratar-se de receita de atividade desenvolvida pela SOS isenta, né? Que comprovara com o DOC haver transferido para pessoas físicas o repasse de recursos para a realização de serviço despachante por terceiros, que ela ainda alega que teria delegado para terceiro. Que o autuante considerou estas provas, alegando que não foram apresentados comprovantes hábeis da operação. Mas nada impede que as remunerações para despachantes sejam pagas a pessoas físicas através de DOC, né? Muito bem. Foram indevidamente desconsiderados como de origem dos depósitos créditos correspondentes à devolução de empréstimos que havia concedido a seus parentes. Eu já havia informado esses empréstimos em sua declaração. Não se poderia exigir outras provas, pois os empréstimos entre cônjuges não necessitam de documentação contratual. Muito bem. Então, vai discorrendo aqui. Mesmo que fosse correta a presunção legal aplicada pelo autuante de que os depósitos de origem não comprovada são receitas da SOS isenta, os rendimentos deveriam ser tributados de acordo com o Simples Nacional, né? Então, reitera que foi incluído indevidamente com base na presunção do 42, depósitos inferiores a R$12.000, pois não somaram 80 mil. Isso ela tem razão. Isso aí a fiscalização pegou a série de depósitos inferiores a R$12.000, mas que não totalizaram 80 mil no período e tributaram. Daí isso a DRJ já tirou, tá? Estou adiantando que a DRJ já fez essa exclusão aí. Muito bem. Que a multa seria confiscatória, né? Inconstitucional, uma vez que não foi, o dolo não pode ser presumido. Muito bem. Bom, passando aqui para o voto da DRJ, eu vou continuar aqui no voto da DRJ, porque eu estou praticamente aceitando, acatando o voto da DRJ, mas eu tenho umas considerações que eu fiz depois, mas posso ler o voto aqui. Então tá, então a DRJ ela faz um breve resumo aqui do desenquadramento dela e tal, ratificando que era atividade de despachante, enfim, né? Muito bem. Argumenta, então, que a transferência de recursos para determinadas pessoas físicas comprovaria o pagamento de serviço despachante realizado por terceiro, e que os recursos correspondentes teriam apenas transitado por sua conta bancária.
deveria, porém, comprovar a origem dos depósitos e não a destinação dos saques. Não apresenta também qualquer prova de que esta transferência tem relação com o serviço despachante. Menciona depósitos que seriam devolução de empréstimos aparentes. Mais uma vez, não apresenta qualquer prova dessa afirmação. Não comprova sequer que os autores de tais depósitos foram seus parentes, como afirma. Alega que já teria informado esses empréstimos em suas declarações, mas nada informara quanto a este recebimento. Menciona depósitos que seriam ressarcimentos por despesas pessoais realizadas com cartão de débito da SOS Isenta. Seriam, assim, depósitos realizados por si próprio, com recurso do seu poder, mas nada apresenta para comprovar esse fato. Improcedente o argumento da impugnante de que os esclarecimentos prestados seriam suficientes para transferir para a autoridade lançadora o ônus da prova em contrário. Mas o artigo 42 quem tem que comprovar quem é o titular, né? Contrariamente ao que afirma o impugnante, os rendimentos declarados foram excluídos dos depósitos de origem não comprovada, porque já na determinação dos depósitos de origem não comprovada já tiraram aquela receita declarada lá. Apenas não foram considerados como comprovados valores creditados que superaram tais rendimentos. Tem razão impugnante quanto à inclusão injustificada, que esse depósito lá inferior a 12 mil. A DRJ já fez o cálculo e já tirou. Tem razão impugnante quanto à fundamentação insuficiente da multa de ofício 150%. A DRJ já retirou também, baixou para 75%. Muito bem. Então, ela alterou o lançamento, ela faz aqui o quadrinho, apurando a matéria que foi excluída de tributação, né, o imposto exonerado, e o imposto que foi mantido, que é essa linha M aí, que é o imposto suplementar mantido no lançamento. Então, ela fez, para cada um dos anos objeto de lançamento, ela fez o cálculo, tirou as parcelas do depósito bancário lá, inferiores a 12 mil, e no total inferior a 80 mil. Então, ela fez o lançamento, né? Muito bem. E considerou, então, a multa de ofício de 75%, né? E além da multa isolada lá de 4.269 também, que estava no auto-infração. Bom, no recurso voluntário basicamente são as mesmas alegações, né? Então, aqui no voto, aquela decisão da RJ, mas só com alguns esclarecimentos. De se esclarecer que eventuais alegações no recurso voluntário quanto à resignação da recorrente, quanto à motivação do ato de exclusão do ADE, por atividade econômica vedada e receita superior ao limite legal da empresa enquadrada do CIMEI, a gente não vai ser, não adianta que qualquer resignação quanto a isso não é objeto de discussão nesse processo, porque uma vez que no acordo anterior, no processo anterior, esse colegiado já se manifestou pela exclusão da empresa do CIMEI. A discussão aqui limita-se às alegações quanto à tributação de ofício ativo de imposto para pessoa física, matéria tributária tratada na outra infração, lá lançamento fiscal efetivado decorrente da exclusão mencionada, então ratificada por esta turma. Bom, da análise, depósito bancário de origem não identificada. DRF de Blumenau. A então empresa SOS Isenta e sua proprietária foram intimados a apresentar os status bancários e esclarecimento acerca da origem dos créditos bancários referentes aos anos do calendário de 2012 e 2015. No item 40 do TVE, consta que a intimada apresentou os status bancários e assinalou a natureza dos créditos, conforme tabela 5, item 41, com as seguintes denominações: rendimento avassalhado, rendimento meio assalariado, ressarcimento de depósito transferido, despachante e essas ações, conforme aponta o item 42 do TVE, relativamente à última coluna da tabela acima, no qual consta a descrição sumária da origem do depósito bancário. Então, uma descrição sumária. Tá, rendimento avassalariado, rendimento meio assalariado, né, que é o depósito proveniente de renda avassalhado, com lucro obtido de atividade meio, mas são, assim, denominações genéricas, né? Muito bem. Em face desses esclarecimentos, a recorrente foi intimada
Item 1. Demonstrar a origem pós-recebimentos, lançamento a crédito em conta corrente, constantes dados bancários apresentados em entendimento ao item 1, dos quais se encontram relacionados no anexo único. Né? Porque a DR Brunelal deu mais uma chance para ela se explicar, porque ela tinha feito de uma maneira genérica. O anexo único é indicados individualmente. Em resposta, a recorrente esclareceu que já tinha prestado as origens de depósitos bancários em atendimento à intimação anterior. No item 46 do TVF, esclarece a fiscalização. Conforme se observa, a contribuinte entende que a origem de todos os depósitos, lançamentos a crédito e suas contas bancárias estariam totalmente comprovados, com base na resposta que ele dado em um da anterior. Né? Isso, contudo, não se confirma. Por isso que elas fizeram uma nova intimação. Muito bem. Então, aqui ele vai explicando, né? Ressarcimento, depósito transferido, despachante de São Paulo. Justificativa. Depósito provavelmente repassado ao despachante de São Paulo que tramitava a isenção de ICMS dentro do referido Estado, onde eu simplesmente repassava através de transferência ao depósito bancário. Estranhamente, para justificar algum depósito, a contribuinte apresenta comprovante de transferência bancária para a senhora Maria Filomena. Ou seja, de recursos, sem o nexo, né? Estaria nesse contexto atuando como mera repassador de valores, intermediando os interesses terceiros. Contudo, não nos fornece documentos idôneos e hábeis. Muito foi apresentado. Então, não considerou comprovado nesse item. No outro item, aí, e assim sucessivamente. A fiscalização vai explicando por que nada estava comprovado. Né? Muito bem. Alega que nesse item aqui, que esses importantes compreendem recebimento de empréstimo feito familiares, né? Não fornecer, entretanto, registro das operações de educação de bens, etc. Então, nada, também essa justificativa também não foi aceita. Bom, após a análise das informações e documentos, a fiscalização do centro do TVF elaborou a tela 8, onde aponta os créditos de origem comprovada e os créditos de origem não comprovados, sendo estes últimos a matéria tributável apontada na auto-infração, folha 02 a 30, totalizados por mês na infração, omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário de origem não comprovado. Então, a título de exemplo, só para mostrar como era fácil, se ela quisesse se explicar, a título de exemplo, o total tributável em 31 de janeiro de 2014, que foi o único ano mantido desta infração pela decisão recorrida, né? Caso do depósito bancário, né? Os outros não, os outros foram mantidos, o rendimento declarado, né? Mas o depósito bancário, o ano de 2014 foi o único mantido dessa infração, porque as outras foram retiradas por causa do depósito bancário inferior a 12 mil e 80 mil no seu total. Muito bem. Então, se pegar 31 de janeiro, consta no nota de infração, a matéria tributável lá é R$ 6.621,99. Esse valor é matéria tributável que está lá no auto-infração de janeiro de 2014. Esse valor é composto de quê? Aí você vai na tabela 8, está lá. Se você somar todos os valores indicados aqui, de origem não comprovada e não justificada, você vai chegar exatamente àquele valor. Então, quero mostrar com isso que é muito fácil, ela tem todos os valores aqui individuais, os valores individuais aqui que não foram comprovados. Se ela tivesse a documentação disso, então não tinha nenhuma dificuldade para se mostrar os documentos pertinentes. Mas veio com alegações de empréstimo, parente, com transferência para despachante de São Paulo, enfim. Muito bem. Quer-se mostrar com este exemplo que os valores apontados como de origem não comprovada, justificados, estavam individualmente demonstrados, que era uma tarefa fácil de explicar a origem dos valores, mas não foram objeto de comprovação por parte da recorrente, nada trazendo seu recurso voluntário. Em seu recurso voluntário, a recorrente limitou-se a descrever o que consta na decisão recorrida, acrescentando algumas considerações, mas esquivando-se de apresentar o que foi intimado a fazer. A explicação acerca da origem individual do depósito bancário. A recorrente repete que deveria ser feita a exclusão dos valores apontados de depósitos individuais, conforme estabelecido no parágrafo 3º do artigo 42 da Lei 9.430,
Ela repete isso em recurso voluntário, mas a decisão de PIS já efetuou a devida correção. Tanto ela fez a devida correção que ela retirou essa infração dos anos do calendário de 2012, 2013 e 2015. Ela retirou por força desse dispositivo aí. Bom, só permaneceu tributável sob esta infração, que é o depósito bancário de origem não explicada, os valores apontados como de origem não comprovada relativo ao ano 2014. Pois os depósitos individuais somados neste ano ultrapassam o limite de 80 mil. Eu reproduzo aqui o item 64 TVF. O item 64 TVF, vocês podem ver aqui que no ano de 2014 ultrapassou os 80 mil, né? E no ano de 2012, 2013, 2015, você vê que os depósitos coletados foram inferiores a 80 mil. Muito bem. Relativamente aos recolhimentos efetuados sob as regras do CIMEI, a autoridade fiscal assim se pronunciou. Porque ela também recolheu impostos, quando ela estava lá no MEI, ela recolheu impostos pelo mês. Eu até mostrei a tabela lá, né? Então, a fiscalização disse aqui o seguinte: no tocante aos recolhimentos mensais auferidos para o CIMEI, feitos na qualidade de microempreendedor individual, conforme relação da tabela 2, deverá interessado a pleitear sua integral restituição, né? Atentando para o prazo de 5 anos. Essa é uma questão aqui que a gente pode até discutir. Eu acho que, assim, que nesse ano calendário, eu não sei se pode fazer isso, por exemplo. O senhor já botou o dedinho. Eu trouxe aqui, inclusive, para discutir isso, porque, na realidade, o CIMEI, né, ele deve ter um imposto lá, ele deve ter uma destinação, não sei como é que recolhe um DARF só também, uma quantia irrisória lá que recolhe, né? Mas, enfim, uma coisa que eu também coloquei aqui mais para discutir. Bom, apesar de não haver contestação quanto a esta posição assumida pela fiscalização, penso que os impostos pagos sob a regra do CIMEI poderiam ser deduzidos. Mas eu entendo que isso aqui pode gerar uma discussão que a gente pode ver depois, né? Porque no caso de uma empresa excluída do Simples Federal, né, que ela vai para outro regime de apuração, você pode deduzir imposto. Só que aqui é diferente porque era uma pessoa jurídica e agora é uma pessoa física, né? Mas o ano calendário da tributação na pessoa física, ele é o mesmo que foi retirado da pessoa jurídica. Então, você não pode ter dois regimes de apuração, né, distintos no mesmo ano calendário. Ou você é pessoa física ou você é jurídica. Bom, você não é jurídica. Então, tudo aquilo que ele pagou de jurídica, eu entendo que poderia ser deduzido. Mas eu estou aberto aí à discussão. Bom, muito bem. Então, senhor presidente, esse eu acho que é o ponto que ele pode... Porque ele pagou aqui, tá vendo? Não, ele pagou aqui no CIMEI, ó, R$ 436 em 2012 e tal, enfim. Bom, por último, é o seguinte, como lá no processo de exclusão, né, foi permitida a permanência dela no ano de 2015, então, deixa eu confirmar se tem lançamento aqui de 2015, da tabelinha aqui, eu acho que tem. Tem lançamento aqui de 2015, que foi o imposto suplementar mantido no julgamento, foi da DRJ, de R$ 2.223, né? Isso. Que foi mantido. Então, senhor presidente, como eu estou permitindo que ela fique lá como despachante de 2015, eu estou cancelando esse lançamento aqui na pessoa física, tá certo? Eu estou cancelando aqui o de 2015. Então, senhor presidente, eram essas considerações que eu tinha para fazer nesse voto aí. Conhecer em parte o recurso voluntário. Por que conhecer em parte? Porque ela traz uma série de alegações contra a sua atividade, que ela podia ficar. Isso tudo já foi decidido, então não cabe aqui ficar rediscutindo isso, né? Por isso eu estou conhecendo em parte. E na parte conhecida, dá provimento em parte ao recurso, cancelando o lançamento de imposto de renda pessoa física relativo ao ano calendário de 2015 e caso, eu botei aqui, senhor presidente, caso operacionalmente possível, que os impostos recolhidos sob as regras do CIMEI lá sejam deduzidos dos lançamentos mantidos e considerados a decisão recorrida, relativamente aos anos de 2012, 2013 e 2014. Então, senhor presidente, isso era o... Ok. Está aberta a discussão.
Eu fiz assim com o dedinho, Camerano, porque eu estava pesquisando aqui na internet a composição dos tributos componentes do CIMEI. Pois é, isso que eu fiquei em dúvida. E aí eu verifiquei que é R$5 relativo ao ICMS, R$1 relativo ao ISS, e o restante é contribuição previdenciária, tá? Relativa à parte do empresário, correspondendo a 5% do salário mínimo. Esses três componentes somam a contribuição mensal do CIMEI. O CIMEI ele é isento do IRPJ, ele é isento da CSL, tá? Então, aqui não haveria como, no meu entendimento, fazer essa compensação, até pela aplicação dessa súmula que o senhor colocou aqui, do CARF, a súmula CARF número 76, que ela é bem clara quando diz assim: na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão simples, deve ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza, efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. Lá no Simples, né, para cada tributo tem um percentual específico, IRPJ, CSL, ICM, etc. E tal. Lá você consegue abrir o percentual de cada tributo. Né? Certo. Tá certo. É o que a gente deveria fazer aqui também, mas aí quando eu abro aqui, eu não tenho IRPJ para compensar, não tenho IRPF para compensar, não tenho nada para compensar, entendeu? Perfeito. Eu sabia que eu estava em dúvida também disso daí. Só essa observação, entende? Mais alguém, gente? Outra observação que eu ia fazer aqui, aquela tabelinha que tu juntou ali, a tabelinha 3, 3, né? Não sei qual. Sim. Os valores que ele levantou lá, o fiscal levantou relativamente aos depósitos de origem não comprovada. Veja que isso aqui comprova que aquela estimativa feita lá naquele outro processo estava completamente furada, né? Pois é verdade. Tá entendendo? É verdade. Completamente furado. Né? Então, mais um motivo para o acerto daquela decisão. Aqui são bem inferiores, né? Bem inferiores. Bem inferiores. Era só isso que eu queria colocar. Mais alguém? O senhor concorda com o meu argumento? Senhor presidente, o senhor é de uma lucidez fantástica. Eu deveria ter observado esse comentário que o senhor fez. Eu fiz errado. Eu devia ter observado isso. Ia lá ver o percentual do CIMEI, mas não fiz. Talvez, não sei porquê. Eu achei que tivesse também, fosse igual ao Simples Nacional. Mas o senhor brilhantemente me alertou para isso e eu, evidentemente, que vou fazer a correção. Muito bem. Então, podemos passar a votação, gente? Esse já ganhou o Rolando Lério disparado, né? Pelo menos desse mês de junho, o homem está insuperável, entendeu? Insuperável. Né? Em votação, então, senhores. Conselheiro Daniel. Carlos André estava com a mão levantada aí, presidente. Desculpa. Doutor Carlos André, pode falar. Não, eu ia fazer exatamente a mesma observação que o presidente fez. Eu tinha encontrado aqui a composição da contribuição do CIMEI. Ia fazer exatamente a mesmo comentário. Ok. Doutor Daniel. Outra pessoa de lucidez tremenda, hein, doutor Camerano? Carlos André. Lucidez, né? E o Luiz Augusto. Eu acompanho, presidente. Mas para ele não fez o elogio, né? O Carlos André não fez o elogio. Não, por isso que eu estou fazendo elogio. Ele também, com certeza, sabia que Carlos André ia falar isso também. Com certeza. Tá bom. Doutor Carlos André. Então, o relator então vai ajustar essa parte do... Sim, com certeza. Eu vou apagar esse registro aí de recolhimento para ser deduzido, vou apagar isso tudo aí. É porque essa informação da fiscalização é a correta, né? Ele tem que pedir isso tudo de volta. Tá certo, é verdade. Né? É verdade, tá certo. Tem que pedir de volta, Porque não... certo. Porque o pedido de volta já foi, né? Não tem como pedir, mas a informação da fiscalização foi a correta, né? Não, eu acompanho o relator. Doutora Luciana.
Dadas as observações aí que o relator irá acrescentar ao voto, também acompanho, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator. Doutor André. Também acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso voluntário e na parte conhecida dar provimento parcial para cancelar a exigência relativa ao RPF do ano calendário 2015, mantidos os lançamentos relativos aos calendários 2012, 2013 e 2014. Com isso, meus caros colegas, encerramos os trabalhos do mês de junho. Né? Eu quero parabenizá-los por mais esse excelente trabalho que tivemos esse mês, terminando às exatas 17 horas e 40 minutos do dia 17 de junho do ano da graça de 2021, não é verdade? Gostaria de pedir a Patrícia, a quem eu me despeço já antecipadamente, que interrompa a gravação, por gentileza. Ok, presidente.